Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Evangelho de João, capítulo de número 3. Você achou? Diga amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, entretanto, de coisas terrenas não compreendes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que é lá do céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Você pode se assentar. Coisas maravilhosas aconteciam onde Jesus passava. Os cegos enxergavam, os mudos falavam, milagres aconteciam, de maneira que a fama de Jesus crescia. E Jesus estava passando perto da festa da Páscoa, em Jerusalém, que era a capital religiosa, a capital do poder de Deus, lugar onde as pessoas ficavam sempre buscando a Deus, e haviam cerimoniais que eram realmente marcantes, como a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, e toda aquela alegria que eles festejavam, porque Deus havia protegido eles durante o período da peregrinação no deserto. Eles festejavam as festas das barracas, porque eles viveram em tendas, em barracas. E eles tiravam um período, então, que era o mês de setembro, para adorar, agradecer a Deus. E afluíam muita gente, muita gente se afluía para aquele lugar. E nessa ocasião, Jesus estava também por ali por perto. E o que aconteceu? Os milagres foram acontecendo, coisas extraordinárias, maravilhosas. E a fama de Jesus crescia, e assim todos concorriam para conhecê-lo. E um desses foi um homem muito especial. Era um príncipe da sinagoga. Ele era um homem responsável pelos cultos da sinagoga, dentro do sinédrio. Ele era um homem especial porque tinha que manter toda aquela liturgia, cultura judaica. E ele tinha responsabilidade religiosa, civil e também diante do Império Romano. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, a sua alma se acendeu. Sabe aquela coisa que mexe com você? Que mexe assim de verdade, que faz seu coração palpitar mais forte. Então, esse homem é chamado Nicodemos. Ele é um príncipe dos que estavam entre os judeus. E ele soube o quanto Jesus era aclamado. Ele soube que os sinais, as maravilhas que Jesus fazia, realmente só por alguém que estava vindo por parte de Deus. Só Deus poderia usar alguém assim. E tantos milagres, coisa que nunca havia acontecido em Israel, e numa proporção tão dinâmica, tão potenciosa,
Então, eles começaram a concorrer para Jesus, e um desses foi um mestre. Ele era mestre em Israel, Nicodemos. Nicodemos então procura Jesus e vai da noite, bem de tardezinha, anoitecendo, ele vai à noite procurar Jesus. Porque ele não queria que as pessoas o vissem, para que ele não tivesse que dar explicações, porque ele era mestre em Israel. Como é que ele estaria procurando alguém que nem fazia parte nem do sinédrio, nem tampouco da sinagoga, como o rabi? Então foi procurar Jesus para saber como ele fazia essas coisas. E algo tremendo acontece, porque verdadeiramente, apesar de toda a religiosidade, apesar de toda a preocupação com a fé, Nicodemos era um homem que estava tão longe da verdadeira revelação de Deus, daquilo que Deus estava revelando agora no meio do seu povo. Ele não conhecia as profecias que estavam agora diante dele. E aquele que falava com ele era a própria manifestação da revelação maior de Deus, o Filho de Deus. Mas ele não compreendia, e a sua mente começa a ficar turva, e se embaralha os seus pensamentos, cria nele um conflito terrível. O que acontece é que ele precisava resolver aquela crise interior dele. Na verdade, ele era um homem religioso, mas não sabia a respeito de tão profunda revelação e das manifestações que estavam acontecendo por meio de Jesus. E ele vai à noitinha procurar Jesus, e então ninguém o vendo, e disfarçadamente, vai procurar a verdade. E ele perguntou a Jesus a respeito das suas dúvidas. E de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, que é mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, cria uma fissura na mente, na cabeça de Nicodemos. Como que é isso? Como é que alguém pode nascer de novo depois de estar crescido, amadurecido? Como é que pode ter novamente esse processo, embrionário, essa coisa que vai chegar a um processo da questão da fecundação? Eu quero dizer que você, um parênteses, é um milagre de Deus, tá? Porque nesse processo, quando Jesus fala de nascer de novo, a gente fala que a vida é um verdadeiro milagre de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: você é um abençoado, você é uma abençoada. Você não sabe, mas você concorreu com 300 mil almas que poderiam chegar antes de você. 300 mil espermatozoides. Só um ou dois, ou milagre, 3 trigêmeos, ou gêmeos. Você que está aqui como eu, nós somos vencedores, amém? Você pode aplaudir o Senhor, você é uma bênção. Aleluia! Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: eu sou fruto do acaso, sou fruto... Nada, você é a coisa mais linda que Deus fez, porque não existe ninguém com seu biotipo, ninguém com as suas impressões digitais, ninguém com seu inconsciente. Você é único, é única no universo de milhares, de centenas, de bilhões de vidas. Você é um milagre de Deus. Que bênção, né? Você é uma bênção do Senhor. Você pode colocar a mão assim na direção do seu coração e dizer assim: obrigado, Jesus, por eu existir. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O nascimento natural já é um milagre tremendo. E Nicodemos quer conhecer, através dos ensinamentos de Jesus, como é nascer de novo, se não pode voltar a esse processo embrionário. E Jesus diz para ele: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas, né, mestre? Tu és mestre em Israel, tu dá aula, tu cuida das obrigações judaicas, tu conhece as leis de Moisés,
mas ainda não sabe que a verdadeira vida começa através da fé no Filho de Deus. Nós, da Igreja do Nazareno, não pregamos religião e nem pregamos denominação. Nós somos fiéis à nossa denominação, mas denominação não salva, pastor não salva, você vir ao culto não salva. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa que é verdade, Ele que salva. Jesus estava dando justamente o testemunho dele. Ele falou, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus já tinha dado um sinal do seu próprio testemunho, porque ele mesmo obedeceu e passou pelas águas. Irmãos, o batismo não salva, nunca salvou. O batismo não garante que você vai para os céus. Você entrar nas águas batismais, você fala assim, vou para o céu. Não. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender. O batismo é um cumprimento da nossa fé. A Bíblia diz, quem crer e for batizado, o batismo é uma forma de ordenança registrada como uma fase inicial. O batismo é sepultar o velho homem e ressuscitar uma nova criatura. Quando fala de batismo, baptizo no grego, significa você mergulhar, sepultar a velha natureza. Então, o batismo é importante, por quê? Porque é um cumprimento da nossa fé. Se aquele ladrão da cruz que estava ao lado de Jesus tivesse a chance de ser batizado, com certeza ele se batizaria. Mas não deu tempo. Mas mesmo assim, a garantia da sua profissão de fé foi o suficiente para ele estar no paraíso com o Senhor. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós temos aqui a explicação de Jesus a Nicodemos a respeito da nova aliança. O batismo é uma aliança com Deus. Ninguém se batiza por se batizar. Não é tomar banho. Tomar banho, você toma banho em casa. A água aqui não é diferente da água da sua casa. Mas existe algo importante no batismo, é a sua confissão, é o seu comprometimento, é a sua aliança. Uma pessoa para seguir a Deus tem que andar aliançado com Deus. Porque uma aliança, ela é forjada de comprometimento de ambas as partes. Mas sendo Deus fiel, Deus vai negar alguma coisa, Deus vai falhar alguma coisa? Não! Nessa aliança, só quem tem vantagem somos nós. Porque Deus é fiel, poderoso, não pode errar, dono do céu e da terra, eterno. Quem somos nós? Somos pessoas finitas, somos pessoas problemáticas, pessoas com dificuldades, pessoas em conflito. Olha, nessa aliança, os que ganham com isso somos nós. Uma aliança com Deus eterno. Por que eu tenho um Deus? Qual a importância de ter um Deus? Por que alguém fala assim, por que você tem que ter um Deus? Porque eu não sou Deus. Eu tenho um Deus porque eu quero garantias, eu quero segurança. Porque eu sou mortal, Ele é imortal. Porque eu sou temporal, Ele é atemporal. Eu quero um Deus porque eu não posso me auto-salvaguardar. Mas eu sei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, a nossa segurança é justamente saber que alguém maior que nós pode cuidar das nossas vidas. Olha, a visão que Jesus está falando para Nicodemos estava trazendo uma nova aliança. As pessoas não estão se preocupando na sua maior proporção, mas há um grande perigo, irmãos, diante de nós, é não ter a certeza da salvação. Porque a nossa vida aqui, ela passa rápida demais, ela é passageira. E o batismo não salva, mas ele cumpre a sua fé. Ele traz a sua observância na sua obediência. Quem se batiza está dizendo assim, eu quero ter a minha vida eterna, além dessa vida terrena, além de tudo que eu possa conquistar, eu quero ter a certeza da minha salvação. Porque quando chega aqui, não adianta diploma, formação intelectual, não adianta vida econômica abastada, não adianta você sentir que está bem afortunado em tudo, porque quando chega aqui, ou você se batiza para a salvação, ou você rejeita a salvação.
O maior e mais profundo título que alguém pode alcançar na vida, não desmerecendo nada, mas não se compara, é você um dia poder dizer: eu sou batizado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Jesus se batizou para dar exemplo, porque o batismo é símbolo do arrependimento. Quando João o viu, João disse: olha, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim, João o Batista. E Jesus diz: deixa que assim se cumpra toda justiça de Deus. É isso, irmãos, que vocês precisam entender. Justiça de Deus na teologia é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eu quero que você entenda isso. Logo, quando nós assumimos um compromisso de fé, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Não há nada em nós, não existe nada que Deus não possa ver, que Deus não possa testificar. Na vida de qualquer pessoa, ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode fugir da ótica, da presença do Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo está na vida daqueles que verdadeiramente querem esse compromisso de aliança, de nova vida. Porque o processo da salvação é esse que Jesus falou. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. As coisas de Deus são espirituais. Eu, algum tempo atrás, fui fazer uma visita como capelão no Hospital Souza Aguiar. E fui na ala dos cancerosos. E as pessoas, com tórax aberto, fazendo tratamento, e um estado muito terrível, muito terrível. E eu olhei assim, pensei: para onde irão essas almas? Porque você não é o corpo. O corpo é só uma casinha que Deus te deu. Você é uma alma. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Eu sou uma alma. Nós estamos dentro de um corpo. Esse corpo é estereótipo, mas nós somos uma alma. E eu olhei ali e falei: meu Deus, para onde irão essas almas? A responsabilidade de quem faz capelania hospitalar, funeral, quem faz capelania nas cidades, é muito importante, gente. É muito importante, porque a Bíblia diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o espírito do mamon está nesse mundo. É a busca das conquistas materiais, dos assédios, do orgulho. E as pessoas matam por causa de dinheiro, brigam, famílias entram em discórdia, se dividem por causa de dinheiro, de herança, há confusão, marido e mulher se amam, daqui a pouquinho separa, briga por causa de dinheiro. Porque é o mamon, o espírito realmente das coisas materiais, coisas físicas. As pessoas estão em busca do ter, mas do se relacionar, do permitir-se a existência para o outro. Ninguém está pensando a respeito disso. Muitas pessoas estão vivendo só porque estão vivas, mas são mortas nas suas relações. Não tem diálogo, não tem amor, não tem abraço, não tem beijo, não tem carinho, não tem perdão, não tem existencialidade do afeto dentro da casa. A gente fica observando. E eu perguntei: meu Deus, para onde vão essas almas? Eu me aproximei de uma pessoa. Chegando lá, eu tinha que visitar uma pessoa. Acabei indo para vários leitos. E um senhor me fez uma pergunta: como eu posso ser salvo? Ser salvo está lá em Romanos, capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares ao Senhor de todo o teu coração e creres que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, será salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Eu perguntei a ele: você quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele quase não podia falar. Sim, quase já indo se desligar desse corpo. Senti que a energia dele, pastor Carlinhos, já estava saindo do corpo, pastor Júlio. Porque a alma é uma energia, é vindo de Deus. Aí ele falou: quero. Você quer Jesus como seu Salvador? Quero. Então, você está salvo.
A salvação é uma introspecção do mundo espiritual que vaza essa materialidade, essa coisa física, e vai no profundo do nosso espírito. É o Espírito de Deus tocando no nosso espírito humano que transforma todo o nosso ser. E quando ele aceitou Jesus, no dia seguinte, o seu corpo faleceu. Mas eu falei para aquela família, todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá eternamente. João 11, 25, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Sobre essas coisas, Nicodemos não sabia. Nicodemos era um vigilante da lei judaica. Ele era um zelador da lei judaica, queria ficar preso aos cerimoniais, queria ficar preso a todas as culturas e as tradições do judaísmo. E Jesus falou, olha, não é por aí. Jesus repreende ele da forma tremenda. Quando Jesus fala, o que é nascido da carne é da carne. O que é do Espírito de Deus ao Espírito humano, olha, transforma o homem. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra, verso 8, onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Coisa maravilhosa. O vento sopra onde quer. Jesus ilustrou através desse poder existencial que toca a tua vida, que move os moinhos, que faz com que a terra seja refrescada, mas ninguém sabe de onde vem o vento e nem para onde vai. Jesus mexe com esse fenômeno natural de uma forma tão profunda para atingir aquela mente de Nicodemos para a realidade da vida, porque a vida está em Jesus. Aí quando Jesus fala sobre isso, olha, não é a forma, não é a maneira como a gente fala que tem que acontecer, que vai acontecer. O Espírito trabalha como Ele quer. Se eu perguntasse aqui aos irmãos, como foi que você se converteu? Eu tenho certeza que a conversão de cada um aqui foi diferente. Eu me converti num retiro espiritual. Tem pessoas que se converteram na praça pública, ouvindo um trabalho de evangelismo. Outros se converteram ouvindo uma canção espiritual. Outros se converteram com um testemunho de alguém. Cada um, sabe o que significa isso? O vento sopra para onde quer e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Alguns anos atrás, quando eu era garoto, eu gostava de soltar pipa. Soltei muita pipa. Uma delícia. Agora não dá mais, Problemático soltar pipa agora. Eu nem ensinei meus filhos. Mas era delicioso soltar pipa. Às vezes o colega aqui do lado, a minha pipa estava de um lado, e do meu lado a pipa dele estava ao contrário. Falei, rapaz, pegou a força do vento contrário. Vento contrário. Juntinho com ele, a pipa dele numa direção e a minha noutra direção. Eu quero dizer para você que eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam usando drogas, pessoas que estavam dentro de um lugar de maldição, e lá dentro eles ouviram a voz do Espírito Santo. Você está entendendo o que Nicodemos não entendia? Não era tradição, é onde Deus é permitido chegar, onde Deus é permitido ser alguém especial. Não importa a regionalidade, território, isso não importa para Deus. Importa o seguinte, existe uma alma que clama. Olha a vida daquele senhor que eu fui lá, estava no leito de hospital. A minha ida até lá foi provisão de Deus. O vento sopra como quer. Hoje nós temos essa consciência de que o Espírito Santo pode tocar na sua vida. Eu tenho exemplos, muitos exemplos aqui nessa casa. A pastora Tânia, quando se converteu, hoje é uma pastora, mas ainda tinha problema de vício, pastora? 2 anos lutou. E hoje o vento sopra para onde quer. Pastor Luiz Carlos, mestre, em Jerusalém, ele está igual o Nicodemos, só que é o Nicodemos agora da graça. Pastor Carlinhos era usuário de drogas. Não é, pastor? Eu falo porque já deu testemunho. Pastor Carlinhos chegou aqui nesse altar com um cheiro de maconha danado. Nós o abraçamos. Você entende como o vento sopra? Quando eu falo vento, eu falo o poder soberano do Espírito Santo para trabalhar na vida de qualquer pessoa do jeito que ele quiser. Não tem uma fórmula, não tem uma forma.
tem sim o poder de Deus. Talvez você chegou aqui e falou assim, poxa, eu quero realmente um compromisso desse batismo, mas eu tenho que largar vício, eu tenho que largar as coisas erradas. Eu vou te falar, você não tem nada que fazer isso. Enquanto você não tiver uma aliança com Deus, dificilmente você se libertará daquilo que te aprisiona. A força da aliança quebra a maldição das pessoas. Eu me recordo, pastor Carlinhos, do período que você teve delírio, não foi? De abstinência das drogas, né? Pastor Carlinhos viu monstro, viu tudo, mas estava ali, vamos embora, meu irmão, vamos lutando. Sabe o que eu quero falar para você? Quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, nós não conseguimos deixar de obedecer e atender o seu chamado. Pense na sua salvação, pense na sua alma. A igreja não salva, pastor não salva, missa não salva, padre não salva, papa não salva, sufrágio não salva. Quem salva é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e ninguém. Então, nós somos portadores dessa palavra. Existe uma ordem, mas muito mais que a ordem, existe o poder do Espírito Santo que toca na sua vida. A Bíblia fala, sabe o quê? Para encerrar, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que a conversão é uma atitude de foro íntimo. A pessoa pode se converter num quarto de hotel, pode se converter numa rua, essa pessoa pode estar sob efeito de qualquer coisa, mas quando o Espírito toca, se houver uma consciência, um entendimento, e a voz do Espírito Santo tocar, meu irmão, pode vir com peso que for, pode vir com a maldição que for, porque quando o Espírito Santo toca, o Senhor transforma, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus! Hoje nós vamos ter essa experiência de batismo aqui na igreja. É a maior vitória, maior bênção, porque nós estamos seguindo, irmãos, para um novo plano. Jesus falou em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu percebo que nós precisamos chegar para Jesus com tudo que temos. Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu vejo esse chamamento, porque a carga já está envergando a carcaça. A preocupação já está tirando o sono. Tem gente que está entrando no estado de compulsão e outros de anorexia nervosa. Tem gente que está com dor de cabeça, que vai a médico e toma remédio e não sai. Sabe? Chegou a hora de você entregar esse teu fardo para aquele que pode verdadeiramente cuidar da tua alma, cuidar da tua vida. Eu quero que você pense na tua alma. Jesus falou para Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. É da água. Ele faz menção ao batismo. Do Espírito, porque você logo, automaticamente, tem um pertencimento. É como se você tivesse o carimbo para o seu passaporte. Você agora não se pertence, você tem um dono. Você agora tem um pertencimento do reino. E a salvação é isso. Eu quero que você pense na sua alma. Eu não vou fazer apelo, mas eu sei que o Espírito Santo pode tocar você aonde você está. Pode tocar você aí nessa cadeira. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu me converti e fui à frente no altar. Levantei a minha mão na primeira igreja batista em Nilópolis, Rua Zezinho, número 57. Pastor Israel de Oliveira. Eu estou falando de coisa de mais de 40 anos atrás. Levantei minha mão e disse, eu quero Jesus como meu Salvador. 8 anos de idade. Porque com 8 anos você já tem consciência. Já sabe o que é bom, o que é ruim, o que é ser salvo e o que é não ser salvo. Eu não quero fazer apelo, né? A igreja usa até essa expressão apelo. Apelo é o contrário, irmãos. Não é você que aceita Jesus, não sou eu que aceito Jesus. É Ele que nos aceita. Eu quero que você hoje possa pensar. Jesus Cristo pode mudar o seu ser, sua vida. Pensa na sua vida espiritual.
Eu quero que você seja realmente tocado pelo Espírito Santo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero clamar a Deus por você. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos por essa oportunidade, o culto de batismo, porque Jesus Cristo mudou o nosso viver. E nós acreditamos que a sua presença, Senhor, é que faz a diferença. Pai, nós estamos neste lugar, mas a igreja somos nós. O amor, a irmandade, o carinho, essa relação, Senhor Deus, tão abençoada, é que nos faz sermos uma igreja vitoriosa. Abençoe, Senhor Deus, as almas que vão entrar nas águas. Abençoe as vidas, Senhor, que estarão dizendo: hoje eu tenho um compromisso com Jesus, porque Ele mudou o meu viver, porque Ele mudou a minha vida. E eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.